Ministério da Pesca e Aquicultura, junto com o Ministério do Meio Ambiente, acabam de lançar um plano de gestão para a pesca da tainha. Mas muitos pescadores catarinenses não estão satisfeitos com a restrição à pesca para embarcações menores. Só em Florianópolis, 25% dos barcos estavam impedidos de pescar. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo André Schlinkwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM e também pela TV Univale. Para entrar em contato com a gente é fácil. Twitter é o @VivaVozUnivale, facebook.com/VivaVozUnivale ou direto pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Paulo Schwingel, que é professor nos cursos de Engenharia Ambiental e também Oceanografia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde a todos. Professor, você já chegou dando uma informação valiosa. A tainha é patrimônio cultural de Santa Catarina, é isso mesmo? Existe uma lei estadual de 2012, né? Que o governo atual, né, considerou como patrimônio cultural, porque ela envolve toda uma cultura que é a cultura açoriana, né, que vem de mais de 200 anos, né, que tem uma atividade voltada para essa pescaria. Uhum. Bacana. Com base nisso, eu gostaria já de te perguntar qual é o cenário atual da atividade pesqueira, da tainha aqui no estado e, inclusive, diante desses dados que eu acabo de mencionar, que envolve o Ministério e algumas restrições à pesca. Na verdade, uma coisa que a gente deve deixar bastante claro é que diferentes segmentos, né, da pesca, né, desse sistema que a gente chama sistema pesca, eles capturam a tainha. Nós temos um segmento que é a pesca artesanal, ou seja, que está no nosso estado de Santa Catarina, está associada a colônias, né, de pescadores, e essa tem acesso a esses recursos nessa época do ano. Né? Existe também alguns barcos que a gente considera artesanais, de pequeno porte, que usam uma rede que tem sido bastante discutida, que é a rede anilhada, né? E os barcos industriais, ou seja, um outro segmento. E esses barcos industriais são as traineiras, ou seja, aquele mesmo barco que captura sardinha durante a maior parte do ano. E, ao mesmo tempo que nós temos esses diferentes segmentos interessados, nós temos um outro segmento que eu diria que é bastante informal, que é a pesca esportiva, né? Ou alguns consideram pesca de subsistência. Isso é uma questão cultural do estado de Santa Catarina, que todo o seu litoral de Santa Catarina, as pessoas têm lá a sua tarrafa e tal, e no final de semana, ou quando podem, vão nessas saídas de estuários, de pequenos rios que dão para o mar, e vão também pescar. Parece pouco, mas existem alguns indicadores que isso não é pouco, não. Se cada pescador desses, são milhares de pescadores, pegar algumas tainhas todos os anos, esse patamar pode chegar muito perto do que são capturados pela pesca industrial e artesanal no estado de Santa Catarina. Uhum. Ao mesmo tempo, pesquisas, nós temos um grupo de pesquisa que chama um grupo de pesquisa sobre tainha, liderado por um colega, que é o professor João Vieira, da Universidade Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e que eu faço parte também desse grupo de trabalho, que nós temos investigado o ciclo de vida desse organismo e existem indicadores técnicos, né, que mostram uma redução nos últimos anos do tamanho do estoque dentro da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é o grande criadouro no nosso país, ou seja, no sul do Brasil. Algo importante que a gente deve ressaltar em termos da tainha, que existe um termo técnico que diz que a tainha é um organismo catádromo. Catádromo é o organismo que vive em estuários, cresce em estuários, como o da Lagoa dos Patos. O Itajaçu seria de pequeno porte, né? Nós temos tainha, mas obviamente não sustenta uma pescaria industrial, né? Mas estuários como o da Lagoa dos Patos. E quando chega o momento da reprodução, esse organismo migra para o mar exclusivamente para o processo de reprodução. O grande criador no Brasil é a Lagoa dos Patos, mas nós temos um outro criador que está fora do Brasil, que é a região próxima a Buenos Aires, que é a Baía de São Borondón. É uma baía muito importante, onde também é um criador de tainha, que também migra para o Brasil nos meses de inverno. Uhum. Ou seja, esse processo de migração tem um gatilho, e esse gatilho é a temperatura.
Então, quando chega, a temperatura começa a baixar no Rio Grande do Sul, nos meses, especialmente final de março, início de abril, esse gatilho dispara. E essa tainha inicia uma migração em direção ao norte para a reprodução. E onde essa reprodução ocorre? Nós temos já mapeado isso também. Basicamente, é no estado de Santa Catarina, especialmente na região norte, Florianópolis até Itapoá e uma parte do Paraná, que eu diria até Paranaguá. Então, nessa faixa é a reprodução. Então, ela vem todos os anos, no inverno, migra para essas áreas para a desova. E é aí que os pescadores atuam. E exatamente nesse momento que há ação da pesca. Ou seja, é um tema bastante delicado, porque um organismo que está exatamente num momento chave do seu ciclo de vida, né, existe uma ação de uma atividade extrativista sobre ele. Então, é um organismo que deve ter uma atenção muito grande sobre ele. E algo importante, no Brasil, a tainha é o 4º peixe mais importante economicamente. Os primeiros é a sardinha, depois a curvina, que são peixes bastante conhecidos, né? Claro. E daí vem o atum, esse que vai nas latas, né? Certo. E depois, em quarto, está a tainha. Ou seja, ele move uma economia muito grande, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem desse recurso para que nós tenhamos este ano, no próximo e nas próximas décadas também. E qual que é a expectativa para a pesca da tainha esse ano aqui no estado? A pesca, ela tem o patamar dela, ela chegou em 2007, vamos dizer um extremo mais alto, né? Chegou a 7 mil toneladas capturadas pela pesca industrial, né? Nós devemos lembrar algo importante, dado de estatística pesqueira de 2007, até recentemente, é feito pela Univale. A Univale fez esses levantamentos no estado de Santa Catarina para a pesca industrial. Por outro lado, a pesca artesanal hoje não tem nenhum tipo de acompanhamento estatístico, né? Então, os dados que hoje nós temos de pesca artesanal, de captura da pesca artesanal, da tainha, basicamente, eles vêm de compilações feitas pela Federação de Pesca Artesanal do Estado de Santa Catarina, que tem sua sede em Florianópolis. Então, a federação faz um levantamento dos níveis de captura. Quando desses 7 mil toneladas, eles têm uma aproximadamente 1.500 ou 2.000 toneladas. Neste último ano, nós temos estimativas de que a captura pela pesca artesanal de Santa Catarina chegou num patamar de 1.200, 1.400 toneladas. Patamar similar alcançado pela pesca industrial, né? Então, nós estamos nesse patamar. Espera-se que nesse ano seja similar, né, a esses valores. Algo que a gente não pode esquecer, que esta migração da tainha em direção norte, saindo da Argentina ou saindo da Lagoa dos Patos no Brasil, né, ela, como eu disse, ela depende da temperatura, mas mais que isso, ela depende das entradas das frentes frias. Então, o número de frentes frias, a intensidade dessas frentes e a duração dessas frentes vão determinar até onde e quanto vai vir de tainha para o estado de Santa Catarina. Então, a disponibilidade do recurso para a pesca não é igual todos os anos. Um exemplo foi ano passado. Nós tivemos um inverno bastante moderado, leve, né? Eu acho que muitos devem recordar do ano passado, que praticamente nós não tivemos inverno no litoral aqui, né? Foi um ano que não foi nada bom para pescaria, né? Então, pelo menos os patamares do ano passado, este ano devem ser iguais, né? Algo que deve também ser destacado. A pesca artesanal, o segmento de pesca artesanal, nessa última década, podemos dizer, não teve nenhum tipo de restrição em sua atuação. No momento que você é pescador artesanal, você tem o chamado livre acesso ao recurso. Entretanto, a pesca artesanal, em 2009, tinha 115 embarcações operando. Passaram para 60 e hoje o licenciamento é para 50 embarcações. E a última informação que eu tive, que devemos lembrar, a pescaria industrial inicia dia 1º. Ou seja, estamos quase chegando lá, né?
A artesanal já começou, mas a industrial começa dia 1º. Até o momento dessas 50 possíveis licenças a serem dadas, foram emitidas 31. Esse é o número que eu tive de ontem, né? Ou seja, nós podemos iniciar a pescaria sem que nós tenhamos atingido o número possível de licenças determinados pelo Ministério da Pesca, que é 50. Tá, e por que será que essa redução vem acontecendo, professor? Né? Na verdade, a redução de 115 para 60, né, que foi a redução maior, né, ocorrida há 4 anos, 5 anos agora, né, ela foi devido a indicadores que o estoque de tainha estaria diminuindo, essa população disponível para pesca. Então, o segmento da pesca industrial, ele foi considerado como o que deveria ser penalizado, né? Porque teria uma coisa que a gente chama maior poder de pesca, maior capacidade de pesca, né? E afetaria, provocaria menos impactos sociais que os artesanais, que estão um número muito maior e capturam por pescador muito menos, né? Essa foi uma visão feita pelo Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. O senhor concorda? Esse é um outro lado, né? Esse é um outro lado porque até pouco tempo atrás nós tínhamos poucas informações para tomar essa decisão. Okay. No momento que o governo brasileiro não faz seu dever de casa, que era determinar quanto nós temos disponível aí fora para pescar. Então, a responsabilidade do governo é ter estatística pesqueira confiável, tanto artesanal quanto industrial, e fazer algo que a gente chama avaliação do tamanho desse estoque para determinar o quanto a gente pode pescar. Certo. E isso não foi feito. Então, essa decisão foi tomada considerando alguns dados não tão robustos quanto deveriam, né? E, obviamente, pressão do Ministério, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, para essa redução, foi que havia esses indicadores que estaria havendo essa redução na Lagoa dos Patos. Obviamente que o setor industrial não concordou com isso, porque, na verdade, eles são um setor bastante organizado e, né, o que no nosso país, quanto mais organização você tem, mais fácil o governo atuar sobre esse setor. Quanto mais informal você tem menos atuação sobre esse setor, como é o caso da pescaria artesanal. Não é? Entendi. Então, muito menos do pescador amador. Né? Professor, o Ministério da Pesca, juntamente com o do Meio Ambiente, o setor pesqueiro, eles elaboraram esse plano de gestão da pesca da tainha, né? O que tem nesse plano? O que foi elaborado nesse plano? O plano, na verdade, inicialmente ele estava sendo elaborado por 4 pesquisadores e 4 pessoas responsáveis do governo, né? Um total de 8 pessoas. Esse grupo de trabalho não terminou, na verdade, o plano de gestão, né? E ele foi desinstituído no final do ano passado, né? Não houve mais reuniões e há um mês atrás o Ministério da Pesca chamou para uma reunião vários segmentos interessados nessa pescaria e o Ministério do Meio Ambiente trouxe um plano feito pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, né? E não pelo todo o grupo de pesquisadores, né? E esse plano, basicamente, ele diz que as pescarias deveriam ser restritas, né? Por causa que o estoque estaria em depleção, né? Ou seja, estaria diminuindo esse estoque, né? Então, o governo, há um mês atrás, né? Ou seja, quando chega perto do problema é que todo mundo se mobiliza, né? Mas um mês atrás, ele tomou a decisão de chamar os segmentos e houve um acordo. Isso é um acordo, na verdade, né? Não existia uma diretriz nesse plano exatamente. Certo. Só dizia que existiam indicadores que eles estão diminuindo. Eu vou dizer, esses indicadores são reais, ou seja, o projeto Sardinha no Brasil, Tainha, né? O projeto Tainha, né? Ele verificou isso. Nós verificamos. Né? Que está diminuindo, né? Há uma diminuição. Então, houve um acordo de gestão na qual ficou da seguinte maneira. Os pescadores artesanais do sul do Brasil podem pescar tainha este ano, aliás, estão pescando já desde o dia 1º de maio. Os pescadores
artesanais que usam a rede anilhada, que ela tem um poder de pesca maior, porque ela tem um tipo de funcionamento, mas usa um guincho para recolher a rede, né? Então ele é um pouco mais, tem maior capacidade, né? Ele recebeu essa autorização a partir do dia 15 de maio. E a pesca a partir de 1º de junho, né? Então, a ideia é um acordo, não é, porque nós devemos lembrar que a gestão não é só feita de aspectos técnicos, né? Mas sim de aspectos sociais, que devem ser trabalhados juntos. Gente, Tainha é um cenário que envolve setores muito diferentes, né, André? Verdade. Mas a gente já volta a conversar com o professor Paulo Schwingel sobre o tema depois do intervalo. De volta com o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Hoje o assunto é a tainha, pesca da tainha. A gente está recebendo o professor aqui da Univale, professor Paulo Schwingel. Professor, para a gente entender um pouco mais dessa conjuntura que envolve a pesca da tainha, estávamos aí acompanhando algumas informações de Florianópolis, em que havia já um conflito, uma crítica dos próprios pescadores artesanais em relação a essa última definição do Ministério do Meio Ambiente, da Pesca, e por que isso, né? Porque, inclusive, pescadores artesanais não estão contentes. Porque a gente estava comentando agora, antes do intervalo, que houve, sim, uma espécie de prévia. Primeiro, os pescadores artesanais puderam pescar e os industriais, por último, né? Certo. Porque mesmo os artesanais estão reclamando dessa medida. Porque entre esses pescadores artesanais e industriais, tem um segmento que hoje é considerado artesanal, que, entretanto, tem uma capacidade maior de pesca, que é os pescadores que usam a rede anilhada. Essa rede anilhada é algo, vou dizer, relativamente novo, né? Em que poucos pescadores usavam. Só que como ela tem mais capacidade de pesca, aumentou o número de pescadores que usam essa rede. E houve uma discussão muito grande se isso, afinal de contas, é pesca artesanal ou é pesca industrial. Então, se você tiver liberação, não haver controle da pesca anilhada, talvez alguns barcos industriais encostem o barco e tenha embarcações pequenas e trabalhem de anilhada, né? Então, esses pescadores tiveram que ter licenças específicas. E, pelo que eu sei, eles nem todos receberam. Então, é esse que é o problema. Está empacando as licenças, certo. Inclusive. Mesmo os pescadores industriais, eles pré-requisitos para terem a licença. Eles têm que ter pescado no ano anterior, eles têm que ter comprovado a entrega de um documento que é um controle de desembarque de cada embarcação, que é chamado mapa de bordo. Eles têm que ter entregado no Ministério da Pesca, né? A não entrega ou coloca como inadimplente, daí ele não pode ter a licença. Eu sei que alguns barcos não conseguiram, estão com pendências junto, ou também pode acontecer de informações nesses mapas de bordo estarem erradas, né? Esses barcos também têm uma outra característica, esses barcos que pescam a tainha, eles devem ter rastreamento. Então, hoje, a maioria desses barcos tem. Existe um programa que é um programa de rastreamento de embarcações pesqueiras, que, inclusive, é originário da Univale, né? Esse programa ele, foi feito a partir do ano de 2000 e hoje ele foi, na verdade, comercializado com o Ministério da Pesca e a Marinha, né? Hoje eles têm esse dado. Ou seja, hoje o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente podem rastrear e saber aonde está cada embarcação industrial. Então, é obrigado os barcos industriais terem esse sistema de rastreamento. Para se ter uma ideia da importância, que nós não chegamos a comentar, existem zonas de exclusão para essa pesca industrial. São, aqui na nossa região, nós botaríamos 3. No Rio Grande do Sul, na desembocadura da Lagoa dos é uma distância de 20 milhas. 20 milhas são aproximadamente 36 quilômetros, né? E é de 20 milhas na saída da Lagoa dos Patos. Na costa do Rio Grande do Sul, a pescaria industrial não pode operar a menos que 10 milhas da costa. Lembrando que esse é um recurso que migra próximo à costa. Então, isso dificulta bastante a pesca industrial, né?
E em Santa Catarina, devido aos recortes da nossa costa, que ela não é como o Rio Grande do Sul, que é uma linha de praias arenosas, né? Em Santa Catarina, como ela é toda recortada, existem chamadas linhas de base determinadas pela Marinha, que são pontas cabeçudas, Praia Vermelha, nossa região, a Praia de Laranjeiras e Balneário. A partir dessas pontas são 5 milhas. Certo. Não pode atuar nessa. Então existe uma restrição. E como é que você sabe se ele está pescando ou não? Através do rastreamento. Então, você sabe se ele pescou ou não. Então, existe essa restrição. Então, essa é mais uma forma de diminuir o chamado esforço de pesca. Esforço de pesca é uma expressão que se usa para qualquer gasto de energia para a pesca. Número de embarcações, dias de mar, dias pescando. Não? Então, é uma forma de diminuir esse esforço. Entretanto, nenhuma restrição foi feita à pesca artesanal em nenhum desses anos. Professor, a pesca da tainha é uma das maiores aqui do estado, não? No estado de Santa Catarina segue essa situação nacional, ou seja, é a quarta maior do estado de Santa Catarina. Né? Depois vem os camarões, mas a principal é a pesca da sardinha. Sim. E não devemos lembrar que toda a indústria enlatadora do nosso país praticamente se concentra no nosso município e no município de Navegantes. Então, essa é a pescaria mais importante de atum e sardinha. Depois, aí nós estamos aí com a tainha, um organismo muito importante. Uma coisa que a gente deve lembrar também, que existe um subproduto que vem da tainha, que também ganhou o mercado nesses últimos anos e que, obviamente, resultou em interesse de pescadores sobre a tainha, que é um produto que se chama botarga. Você já conhece esse produto, mas a botarga, na verdade, é a ova da tainha, que é feito um processo de liofilização, né? Aonde ele passa um processo que ela fica mais seca e exportada, né? E ela tem um processo que ela parte um período de defumação, também ela é defumada, né? E é um processo que tem um segredo industrial de como é feito exatamente, né? Por causa que uma empresa detém essa tecnologia e ela exporta. É o nosso caviar, então? E seria equivalente, né? Seria equivalente. Inclusive, aqui na nossa região de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, as ovas também são usadas para alimentação, né? Elas são feitos alguns produtos para acompanhar o peixe assado, né? E no mercado, a botarga, no mercado internacional, tem um preço de aproximadamente $50, $60. Então, é um valor bastante importante, né? Ainda mais com o dólar nos valores que se tem atualmente. Né? E, inclusive, algumas pessoas do Ministério da Pesca, do Meio Ambiente, dizem que a pesca realmente tomou um interesse maior devido a esse subproduto, né? Que é a botarga. Né? Bom, então eu estou vendo que a gente tem várias questões para tentar fazer a conservação da tainha aqui na nossa região. Né? Quais seriam, na sua opinião, professor? Na verdade, qualquer tipo de pescaria, né, ela deve ter sustentabilidade. O que é sustentabilidade, afinal, de uma pescaria? Nós podemos pescar esse ano e no ano que vem pescarmos novamente. E daqui 20 anos a gente poder pescar, né? Mas como é que a gente consegue isso? A gente tem que ter um equilíbrio. Este equilíbrio, é um equilíbrio entre a intensidade de pesca, né, o quanto nós pescamos, certo, e a capacidade de regeneração de uma população. Deve ter um equilíbrio. Ou seja, todos os anos, nós, os pescadores, né, eles vão lá à pesca e dão uma mordida nesse estoque. E essa mordida tem que ser estimado o tamanho dela, porque ela deve ser de um tamanho que possibilita a natureza recompor essa biomassa para o próximo ano. Nós temos que lembrar de uma coisa, que a pesca ela é diferente de outras atividades extrativistas ou de produção de alimentos. Ela é diferente. Aqui em Santa Catarina, podemos dar um exemplo interessante. Você veja, você produz porcos. Ele é confinado, você controla a alimentação, controla matrizes, tem um trabalho de genética. Você produz soja, você controla as sementes, a herbicida e vários fatores e parâmetros que você pode ter controle sobre eles para aumentar a produção. A pesca é diferente disso tudo. A pesca, nós pescamos e a natureza faz o resto. Então, aonde o homem atua, ele atua exatamente num componente que é a mortalidade por pesca.
Ou seja, que uma população natural, todos os anos ela cresce, vem os novos indivíduos, e também indivíduos morrem por idade, por enfermidade, por um sistema predador, né, natural da natureza. E tem um outro componente que é chamada a mortalidade não natural, ou seja, que é a mortalidade por pesca. É só aí que nós atuamos. Claro. Então, o controle da pesca, né, passa por nós conhecermos o quanto nós podemos tirar para que no outro ano tenhamos de novo. E isso tem na base dados de estatística pesqueira. Então, é fundamental, né, que o governo brasileiro, isso não vale só para a tainha, isso vale para outros organismos, que ele tenha sistemas de estatística pesqueira para nós sabermos exatamente quanto é pescado. Né? No momento que a gente tem este parâmetro, né, então a gente pode dizer quanto a gente pode pescar para que nos próximos anos a gente mantenha esse sistema funcionando. Isso eu chamaria de sustentabilidade biológica, mas a sustentabilidade econômica da atividade depende dessa sustentabilidade biológica. As duas devem andar juntos. Perfeito. Professor, as mudanças ambientais têm afetado a quantidade de pescado que é capturado aqui no estado ou não? Este é um problema bastante sério, porque nós aqui na nossa região Sudeste Sul, nós estamos com um chamado hotspot, que é uma região de aquecimento da superfície do mar. E como eu estava dizendo antes que a temperatura é um gatilho que é usado para esse processo de migração, certamente mudanças climáticas vão afetar o ciclo de vida da tainha e nós devemos monitorar isso. Nosso tempo terminou. Fantástico entender um pouquinho sobre a tainha e como ela influencia tantos setores, né, professor? Obrigada pela participação. A gente conversou com o professor Paulo Schwingel, professor dos cursos de Engenharia Ambiental, Oceanografia aqui da Univale. É isso aí, o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Viva a Voz.